desligar um. Vê se... Que é isso, Tiago? E agora? Eu Melhorou? estou vendo um link aberto com você e outro no nome do Instituto Alberto Moura, né? Que é o seu instituto. Talvez tenha que fechar um para Fechou, ficar só Tiago? o seu. Ele fechou. Vê se melhorou. Melhorou, Geraldo? Não sei, fala, vai falando, aí a gente vê se melhorou. Vou falar para vocês um pouco sobre a minha história como empresária. Eu comecei a trabalhar muito jovem no ramo de cosméticos. Nós abrimos uma loja no centro do Recife, chamada Lojão do Cabeleireiro, mais ou menos na década de 80. E essa loja, Lojão do Cabeleireiro, chegou a se transformar numa rede de lojas, onde nós tínhamos 7 lojas no centro da cidade e uma loja no Shopping Center Recife. Também como empresária, chegamos a abrir uma loja de cosméticos, uma fábrica de cosméticos, chamada Cosméticos Refly. No ano de 96, eu resolvi diversificar um pouco, sair desse segmento de cosméticos e começar a trabalhar com gastronomia, porque era uma coisa assim que me atraía, essa área de gastronomia. E numa das lojas nossas, na 7 de setembro, nós tínhamos um espaço no primeiro andar, onde eu construí um restaurante. Era um restaurante self-service. Na época, né, estava bem no auge esse tipo de restaurante. E denominei de restaurante Gerânios. E, tipo assim, foi um sucesso esse restaurante. E nesse período, eu me afastei das lojas e fiquei dedicada só ao restaurante. 2 anos depois, eu abri um outro restaurante self-service. Dessa vez, no bairro do Rosarinho, mais precisamente na Avenida Santos Dumont. Era uma casa grande, uma casa antiga, e eu abri esse restaurante que denominei de restaurante Mussaenda, onde também, tipo assim, foi um sucesso. E como essa casa era uma casa muito grande, eu resolvi também trabalhar com eventos e criei a Casa Rosada Recepções. Eu acredito que algumas pessoas já devem ter ouvido falar, onde essa casa até hoje funciona, apesar de não pertencer mais à minha família. Depois que eu ingressei, como falei para vocês, no ramo de gastronomia, eu me afastei das lojas e deixei a loja sob o comando do meu ex-esposo. E me empenhei nos restaurantes e na casa de eventos. Os meus filhos já eram adolescentes e me ajudavam nos restaurantes e na casa de eventos. Então, nesse período assim, eu já me sentia como assim uma empresária bem-sucedida e realizada profissionalmente. Eu era uma pessoa que sempre gostei assim de fazer trabalhos sociais, né? Embora não fizesse nenhum trabalho assim bem direcionado, fazia mais um trabalho assistencialista, se assim posso dizer. Então eu vou falar agora um pouco para vocês assim de como foi essa minha virada, da saída de empresária do setor privado para o empreendedorismo social. Falei para vocês que abrimos as lojas, as fábricas, o restaurante, a casa de recepções, tudo bem sucedido, sucesso. Mas, tipo assim, eu senti necessidade de fazer alguma coisa diferente. E fazia esse trabalho de assistencialismo. De que forma? Eu distribuía alimento, né, nas ruas do Recife, assim, para os moradores de rua, com alguns grupos de pessoas que faziam isso. E eu me reunia a esses grupos e fazia esse trabalho. Nas favelas também, levava roupa para as pessoas, alimento. Sempre estava envolvida nessa questão social. E nessas minhas andanças pela rua, né, distribuindo sopa, e pão e roupas à noite, eu observava muitas crianças, né? Crianças cheirando cola, adolescentes grávidas, e aquilo me incomodava um pouco, porque eu ficava pensando, né?
pensava que os meus filhos estavam em casa, tinham ido para a escola, né, já estavam talvez até deitados dormindo, tinham jantado, e aquelas crianças ali, né, com frio, com fome. Então eu pensava que era muito pouco o que eu fazia, mesmo sabendo que isso é uma questão social e de responsabilidade do Estado. Mas nós sabemos também que o nosso Estado é negligente. E se nós ficarmos só esperando que o Estado faça, nem cobrarmos e nem fazermos alguma coisa, eu acho que nós estamos sendo tão negligentes quanto o Estado. Então, eu conversava com aquelas crianças, né, para procurar entender o porquê delas estarem ali, né? Sabia, claro, que é pela questão social, mas por que não tinham ido para a escola, por que não estavam em casa? E nessa conversa, né, nessa troca de experiência com aquele público, eu comecei a perceber que tinha muitas crianças que ficavam na rua porque os próprios pais, né, levavam elas a isso aí. Tipo assim, mandavam eles para a rua para venderem amendoim, outros iam vender bala, outros iam engraxar sapato, e elas tinham obrigação, por obrigação, de trazer algum dinheiro para casa no final da tarde, ao anoitecer. Muitas vezes elas traziam alguma coisa, outras vezes não traziam, até porque podiam até receber e às vezes gastavam, né? Por ser criança, às vezes gastavam com alguma bobagem, né? Compravam alguma coisa para comer. Outras vezes eram até roubadas pelos maiores. E nesse meio tempo elas sentiam medo de voltar para casa, porque se voltassem sem aquele dinheiro, elas seriam espancadas, com certeza, né? Pelos padrastos, que muitos deles não tinham pai, tinham padrastos. E como aquilo me incomodava, viu? Aí eu pensava, o que é que eu posso fazer para ajudar essas crianças, não é? Além do que eu faço, que era pouco, né? Para que aquelas crianças não tivessem o destino que elas estavam tendo. Foi quando eu pensei em fazer um trabalho assim fixo em algum local, né? Que eu pudesse acompanhar, que eu pudesse assim ser uma prevenção, fazer um trabalho preventivo para aquelas crianças não chegarem até onde elas estavam, porque aquelas crianças são os futuros infratores, né? Os futuros criminosos que vai, né? Nos agredir a nós próprios, né? E eu pensando nisso, como eu falei para vocês, eu pensei em construir um espaço, uma comunidade pobre, claro, uma comunidade carente, que é de onde surge esse público, né? Onde eu pudesse fazer um trabalho direcionado, um acompanhamento com essas crianças, com a família dessas crianças, para que elas, como eu falei, não chegassem à rua. Porque pelo medo de voltar para casa sem o dinheiro, elas ficavam na rua. Ficando na rua, elas ficavam vulneráveis às drogas, né? Com fome, com frio, aí cheiravam a cola, começavam com a cola. Eram vítimas da violência sexual. Tanto é que tinha muitas crianças grávidas, com 12 anos, 13 anos de idade, grávida. Então, resolvi, né, com essa minha ideia, com esse meu pensamento, procurar o gestor do município onde eu resido, São Lourenço da Mata. A maioria desses trabalhos que eu fazia eram mais no Recife. Fazia alguma coisa em São Lourenço, mas o Recife era onde mais eu frequentava esses trabalhos. Aí por que não procurar o gestor do Recife? Porque é mais difícil, né? O município maior, o acesso ao gestor se tornava mais difícil. E aqui em São Lourenço, por ser um município menor, o meu acesso até o gestor municipal se tornou mais fácil. Fui até ele e falei, né? Falei do meu propósito, da minha intenção, e ele, claro, né, como gestor, sabendo que isso é um trabalho que iria assim, ser beneficiado para o seu município, né, me apoiou e disse que teria uma área que ele poderia me fazer a doação
numa comunidade chamada Comunidade da Várzea Fria, aqui no município de São Lourenço da Mata. Que essa comunidade é uma comunidade muito vulnerável e muito violenta, por sinal. Sendo assim, eu resolvi ir conhecer a comunidade de perto. Convidei algumas pessoas daquelas que trabalhavam naqueles grupos, onde nós fazíamos as distribuições que eu falei anteriormente para vocês, e nós fomos conhecer a comunidade. Fomos visitar a comunidade, conversar com as pessoas da comunidade, sentir a necessidade das pessoas da comunidade, falar do nosso projeto para as pessoas da comunidade. E essas nossas visitas terminou resultando numa pesquisa. Fizemos uma pesquisa na comunidade e o resultado não podia ser diferente. A demanda realmente era muito grande. As famílias sentiam a necessidade de ter um lugar onde elas pudessem deixar os seus filhos no contraturno do horário escolar, que era a nossa proposta. Porque aquelas crianças estavam ali no bairro totalmente vulneráveis, por ser um bairro, como eu falei para vocês, muito violento, um bairro onde tem várias bocas de fumo, e as crianças, quando chegavam a certa idade, se tornavam alvo dos traficantes. Então, a ideia foi assim muito bem aceita pela comunidade. Eu voltei com o resultado da pesquisa para falar com o prefeito, e nesse momento nós firmamos assim uma parceria. Ele fez a doação da área e eu entrei, né, com recurso próprio para fazer a construção do espaço do Instituto Alberto de Moura. E no ano de 2001, nós inauguramos esse prédio da instituição. Nós temos um espaço físico que depois vai ser mostrado para vocês. Um bom espaço onde nós temos várias salas de aula, nós temos uma secretaria, nós temos um refeitório para atender 150 crianças, nós temos sala de dança, temos uma área verde muito grande, tudo feito por nós, porque antigamente era assim uma área bem alagada, que nós tivemos primeiramente que fazer todo o aterro, construir, plantar. Hoje está bem bonito, mas foi preciso muito trabalho para chegar até isso. E no ano de 2001, nós constituímos, né, a ONG, com o nome Instituto Alberto de Moura, documentamos, né, criamos a sua identidade, o seu CNPJ e começamos a trabalhar nessa comunidade. Como eu falei para vocês, o nosso espaço é um espaço para atender 150 crianças por turno e começamos a desenvolver esse trabalho. Estamos lá esse tempo todo na comunidade. Muitos jovens, muitas crianças já passaram por lá. Hoje já são adolescentes, jovens, alguns já se casaram, né? Alguns fizeram universidade, outros estão fazendo, mas também muitos não conseguimos, né? Não conseguimos fazer com que aproveitassem as oportunidades que nós oferecemos. Muitos também já morreram, né? A droga venceu para nós, né? O tráfico venceu para nós. Mas o importante é que nós estamos lá fazendo esse trabalho. Então, esse trabalho é um trabalho onde nós procuramos aí passar para essas crianças oportunidade. Porque eu acredito que o que falta para os nossos jovens, né? Para as nossas crianças, quando eu falo, eu me refiro, né, a essa população desprivilegiada financeiramente, né? Essa parcela da população que é esquecida, né, pelo poder público, essa parcela da população que é jogada, né, para o terceiro plano. O que falta para eles é oportunidade, porque não existe ninguém que não seja inteligente, que não tenha futuro, que não dá para isso, que não dá para aquilo. Isso não existe. O que existe é falta de oportunidade. Todos aqueles que têm oportunidade, claro, quem aceita, porque, como eu falei, teve alguns que se perderam, né, para o tráfico, para as drogas, porque não conseguiram
assimilar, não conseguiram aceitar. Mas aqueles que aproveitam a oportunidade, eles têm futuro sim. E como eu vejo na criança e no jovem, né, o futuro da nossa nação, eu continuo acreditando e investindo nisso aí. Porque não adianta a gente ter as coisas, como você vê, o nosso país chegou a um ponto que nós temos os bens, temos as coisas e não podemos usufruir. Quem pode andar com um celular na rua despreocupado? Não pode, né? Quem pode andar num carro bom despreocupado? Aí, mas o pensamento das pessoas é botar segurança, né? Colocar, blindar o carro, mas ninguém se preocupa de ver, né? A oportunidade para que aquele ladrão não venha acontecer, porque só acontece porque foi negada a oportunidade àquelas pessoas. Eles se tornaram marginais por isso, porque eles não tiveram oportunidade. Então, quem convive, né? Quem presencia, quem vê a vida que essas pessoas levam nas favelas, nas comunidades carentes, é capaz de entender o porquê de chegar até isso. Não adianta querer a questão de maioridade penal. Não é isso. Nós temos que oferecer oportunidade para prevenir, né? Só a prevenção é capaz de diminuir a violência, né? Só a prevenção. Então não adianta você não dar oportunidade e querer ter um país, né, diferente. Não adianta. Pensando egoisticamente, pensando só em si, sem pensar no próximo. Então é assim que eu penso, é assim que eu vejo, é assim que eu procuro trabalhar, oferecer oportunidade. Então essas crianças, elas têm lá na instituição alimentação, elas têm alimentação, elas têm cidadania, elas têm reforço escolar, elas têm esporte, elas têm lazer, elas têm amor, que muitas vezes elas não têm isso na sua própria casa, né? Elas têm, assim, uma valorização para saber que elas são importantes, né? Para elas se empoderarem, saber que elas têm poder e que elas têm direito, né? Essa questão da cidadania, porque a gente sabe, né, que o Estatuto da Criança e da Adolescente é perfeito. É perfeito, o Estatuto é perfeito, como a nossa Constituição também. Só que não funciona. Ele não funciona. Por que não funciona? Porque as nossas crianças, o nosso povo não tem educação. Então, enquanto você não der educação, né, não der conhecimento a esse povo, não vai mudar a nossa realidade. Então, nós procuramos passar isso para as nossas crianças, né? Essa consciência política, né? Saber que elas têm direito, para que elas cobrem seus direitos, né? Empoderar, não baixar a cabeça, saber que elas são importantes e que elas têm direito. Então, nós trabalhamos muito isso na nossa instituição, o empoderamento, não só feminino, como o empoderamento de uma forma geral, como ser, como cidadão. Então, pessoal, é mais ou menos isso que nós trabalhamos lá no Instituto. E eu, depois que comecei a trabalhar na instituição, eu me afastei das empresas. Falei para vocês que trabalhava com cosméticos, depois me afastei para trabalhar no ramo de gastronomia, e depois me afastei para trabalhar no empreendedorismo social, né? Deixei as empresas sob o comando dos meus filhos e do meu ex-esposo e me dediquei só a esse trabalho, porque eu, como falei, já me sentia assim realizada como empresária e optei pelo social. E pelo social, eu acho que vou ficar até os meus últimos dias, porque o social, assim, ele é bem abrangente, né? Ele não tem limites, não tem limites. Então, quanto mais a gente faz, mais a gente tem para fazer. Então, eu acho que eu ainda fiz muito pouco, diferente da satisfação de já estar realizada profissionalmente na questão material, né, no financeiro. O empreendedorismo social, ele é muito abrangente, ele é fantástico. Quanto mais a gente se envolve, mais a gente quer se envolver.
Quanto mais projetos a gente cria, mais a gente quer criar. Claro, devido às necessidades, que são muitas, né? E às dificuldades também. Então, hoje nós estamos, há um mês, começamos com um projeto, né? Sobre coleta seletiva, né? E, como eu falei para vocês, está sempre surgindo alguma coisa, alguma novidade, alguma inovação para a gente fazer. Então, é isso aí. Eu acredito que desse segmento eu não saia mais, né? Vou até os meus últimos dias aqui, trabalhando como empreendedora social, e me sinto assim muito feliz com essa minha escolha, com essa minha opção. Me sinto bastante preenchida com isso. Me sinto muito bem junto a essas pessoas, quando lá estou, quando recebo aquelas famílias, aquelas crianças. Existe uma integração, uma interação muito grande. É tipo assim, eu me sinto em casa. Eu estou feliz e me sinto em casa. Então, agora eu vou passar para vocês, para que Tiago passe aí uma apresentação da nossa instituição e depois nós podemos, assim, né, voltar a conversar, tirar algumas dúvidas, algumas perguntas que vocês queiram fazer, que eu não tenha sido clara. Bem, eu estou à disposição e agradeço a atenção de todas e peço desculpa, assim, né, alguma coisa, porque eu não sou nenhuma profissional no ramo, né? É uma coisa assim que eu faço por amor, por vontade, mas sem nenhum profissionalismo. Então, e também é a primeira live que eu faço, viu? Agradeço ao professor Geraldo, que nós nos conhecemos, e que me convidou para fazer essa live, né? Então, eu não tenho nenhuma experiência em live. Vocês desculpem aí alguma falha. E passo para aqui, Tiago, agora. Eu não sei se o professor Geraldo vai querer falar antes alguma coisa ou se o Tiago já pode fazer direto a apresentação. Pode começar, Tiago, pode. Pode começar, Tiago. Valéria, aí você pode fechar seu microfone para não dar retorno. Boa tarde a todas. Meu nome é Tiago Santana, sou assistente social e o responsável pela comunicação do Instituto Alberto Moura. Durante a fala da Valéria, eu anotei algumas coisas que me chamaram bastante atenção. Primeiro, ela disse que das periferias surgem os futuros delinquentes. E a gente tem visto no Instituto Alberto de Moura que das periferias surgem advogados, das periferias surgem médicos, surgem pais e mães de família, através dessa mudança que tem sido feita depois que a Valéria começou a ser empreendedora social. Outra coisa também, ela falou que no início ela precisou plantar, literalmente plantar árvores, plantar um prédio, para que as crianças pudessem ter oportunidades. Eu garanto a vocês, os frutos dessa plantação são magníficos. E o Instituto ele foi criado com a ideia de oportunizar, prevenir e empoderar essas crianças e suas famílias, para que elas pudessem, então, ter oportunidades que não tinham antes da instituição. E, no final, ela disse o seguinte: o social nos move. Trabalhar com o social realmente é maravilhoso. Gente, eu queria agradecer inicialmente a oportunidade ao Geraldo. A gente está apresentando um pouco da nossa instituição. Agradecer ao César Rai também, que está na live, pela excelente apresentação que a gente montou. E vamos iniciar, então. O Instituto Alberto de Moura é uma ONG que oferece um programa com atividades diversificadas na comunidade do bairro da Vazia Fria, em São Lourenço da Mata, e atende a crianças no contraturno escolar que se encontram sem atividades socioculturais e apresentam baixo rendimento e aprendizagem, deixando-as em situação de vulnerabilidade social. Como Valéria falou anteriormente, o Instituto foi inaugurado em 2001, com o objetivo de desenvolver
e melhorar a qualidade de vida daquela comunidade. Estamos situados em São Lourenço da Mata, que possui atualmente 115 mil habitantes aproximadamente, sendo 9.800 adolescentes de 15 e 19 anos. Destes, apenas 3.500 estão matriculados no ensino médio, com os índices de reprovação de 11%, abandono de 7,9%. Nos 2 primeiros anos do ensino médio, segundo os indicadores do INEP e do IDHM, 0,653, segundo o IBGE. É incrível que São Lourenço da Mata ele tem o maior percentual de jovens que evadem as escolas. Pensando nisso, surge então o Instituto Alberto de Moura, que é uma criação da Valéria Moura, como ela disse inicialmente, através da sua inquietação de buscar uma forma, então, de poder prevenir essas crianças de terem um futuro desagradável. Procurou um gestor municipal, recebeu essa área do Instituto como doação e construiu com seus recursos próprios o Instituto Alberto de Moura. Um pouquinho sobre a Valéria. Ela sempre foi engajada em causas sociais, como a mesma citou. E, até a presente data, atendemos mais de 2.000 crianças, de 2001 a 2020, com projetos voltados à educação, cultura, cidadania, esporte, lazer. Atendemos mais de 400 idosos dos projetos de terceira idade, mais de 5.000 jovens em cursos profissionalizantes, em parcerias com o SINAC, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata, Refly Cosméticos, Lojão de Cabeleireiro, Porto Social, entre outros. A instituição ela possui assentos em todos os conselhos municipais e atende ao nosso público, né? Assistência da criança, do adolescente, do idoso, políticas individuais, entre outros. Sobre os nossos projetos, hoje temos o projeto Marco Zero, e por conta da pandemia a gente deu uma parada nas atividades presenciais. Até então, nossas crianças contam com aulas de cidadania, teatro, esforço escolar, futebol, karatê e arte. É interessante como as crianças elas têm oportunidades que em outros municípios não têm, que talvez a escola pública ela não conceda a essas crianças. Eles têm uma oportunidade, então, incrível de ser o que eles realmente querem ser. Querem ser um atleta, querem ser um ator, querem ser um bom estudante, querem ser um bom cidadão. O Instituto Alberto de Moura ele prioriza muito isso, da criança sonhar e ser o que ela quer realmente ser. Temos o projeto Geração Mais Mais. São atividades para o grupo de terceira idade. Atualmente, contamos com 25 idosos. As reuniões promovidas pelo IAN. A gente promove o reconhecimento por parte da família, a descoberta de potencial, socialização, transformando os multiplicadores na comunidade. O projeto funciona já há 10 anos. E atualmente, como a Valéria falou, temos o projeto IAN Recicla. A história desse projeto é bem interessante. Estávamos com o instituto fechado por conta da pandemia e as famílias com suas necessidades financeiras, necessidades de conversar, de participar, de socializar. A Valéria, então, pensou na ideia de colocar em prática, então, esse projeto de IAN Recicla. Vou explicar o projeto de IAN Recicla de forma bem concisa. Ele faz com que as famílias aprendam a conscientização ambiental, conscientizem e se apoderem disso. Separam o seu lixo em casa e tragam para o Instituto Alberto de Moura. E a gente tem até algumas fotos exemplificando. Tá? Esse material reciclável é trocado, é pesado no Instituto e é trocado por alimento. É um projeto sustentável, um projeto onde as famílias podem ter o alimento em casa simplesmente guardando o que seria jogado no lixo, levando para o Instituto. Nossa missão é promover a qualidade de vida na comunidade da Várzea Fria, através de programas de cidadania, capacitação profissional e políticas públicas, visando a inclusão social de suas famílias e a inserção das mesmas no mercado de trabalho. Temos como visão ser reconhecida como uma instituição engajada na promoção da qualidade de vida,
com valores de cidadania, autossustentabilidade e integrada à comunidade. E queremos primar, na verdade, pela transparência, cidadania, amor, honestidade, respeito, inserção e inclusão. Temos algumas faculdades conveniadas que cedem estagiários e essa força de mão de obra para que a gente possa manter o Instituto funcionando. Um agradecimento especial a eles. A Uninasal, São Miguel, a Unip e a Unopar. Como eu tinha falado anteriormente, temos assento e representatividade nos conselhos municipal da criança e do adolescente, de políticas sobre drogas, Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos do Idoso e da Assistência Social. E como parceiros, Refly, Lojão do Cabeleireiro, Isis e o Veneza Hair. O IAN é a realização de parte de um sonho, e ainda tem muito a se cumprir. Pois o sonho é grande, e sonhar nos faz acreditar que somos capazes. Uma das falas da nossa diretora Valéria Moura. Agradecemos a oportunidade de poder apresentar a nossa instituição. Estamos abertos a possíveis dúvidas que vocês tiverem e querem tirar conosco. Passo a palavra, então, ao Geraldo. Obrigado, Tiago. Obrigado, Valéria, pela excelente apresentação e parabéns pelo trabalho. Quero também cumprimentar o meu amigo César Rai, que está presente aqui, não é? E também ajudou na elaboração também dessa apresentação, já que a área dele é essa área de marketing. Então, é muito competente nessa área. Então, eu quero abrir para perguntas, mas antes disso, né, eu quero dizer o seguinte, por exemplo, que quando eu conversei com o Tiago e com a Valéria, eu imaginei que tem tantos problemas na comunidade que, por exemplo, cada aluno de um curso, de qualquer curso da universidade, poderia, por exemplo, fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso, num determinado tema, tá certo? Como, por exemplo, reciclagem, reuso de água, né? Vocês estavam me falando sobre que lá falta muito água na comunidade, e, bom, tem muitas coisas. Então, eu queria, assim, abrir para perguntas dos alunos, e depois que vocês falassem aí nessas possibilidades em que os alunos pudessem contribuir como um trabalho voluntário e como um trabalho da universidade, ou seja, que geralmente aqui, trabalhos de conclusão de curso ou determinados trabalhos voluntários, eles passam a fazer parte do currículo acadêmico do aluno. Então é isso, né? Aí eu quero primeiro pedir a Valéria e a Tiago para dizer demandas que vocês têm e depois abrir para os alunos perguntarem. Ok. A gente levou alguns pontos muito bem lembrados pelo Geraldo. A questão da captação de água da chuva é importante, porque falta muita água na instituição e seria um projeto piloto para a gente levar para a comunidade. Outra questão é a energia renovável, que seria interessante também a aplicação na instituição. E o terceiro ponto, a gente imaginou a questão dos alimentos sustentáveis, a questão da biomassa e uma palestra, então, um treinamento para as famílias, até porque na crise atual sabemos da dificuldade de se obter alimentos pela questão financeira para essas famílias e a gente reaproveitar esses alimentos é excelente para levar comida para a mesa dessas famílias no Instituto. Mas está aberto para sugestões também, para outros projetos que vocês virem necessários. E para a visitação também, né? A gente precisa muito de pessoas capazes de mudar o mundo, assim como a gente está tentando fazer.
Pronto, pessoal, está aberto para perguntas ou sugestões. Vitor, tem alguma pergunta? Eu, professor. Boa tarde, eu tenho uma pergunta, professor. Pode ir, pode fazer. Vitor vai falar? Pode fazer. Então, boa tarde, meu nome é Celso. Eu queria saber de vocês a respeito desse momento de pandemia. Como foi a continuidade do trabalho de vocês, né? Tanto a adequação que vocês tiveram que fazer a parte do pessoal, quanto a receptividade, se o pessoal conseguiu continuar indo, se o pessoal que mora um pouco mais afastado conseguiu ter acesso ao trabalho de vocês. Deixa eu tomar liberdade para responder, então. Na verdade, inicialmente, a ideia foi apagar o fogo. As famílias elas estavam bastante necessitadas, então a gente trabalhou muito com a questão assistencialista inicialmente. Distribuição de cesta básica, cartão de alimentação, de fazer visitas virtuais, para saber as necessidades das famílias, para saber o que elas estavam precisando e o que a gente poderia fazer por elas. Então, apesar de não estar funcionando fisicamente nesse período, exceto os dias de retirada de cestas básicas, nós trabalhamos bastante nessa parte virtual, de saber como as famílias estavam, de atender da melhor forma os anseios das mesmas. Tá? E agora, no final da pandemia, se é que pode dizer assim, decidimos implantar o projeto Ian Recicla, que é esse projeto onde a gente está batendo as portas nesse trabalho de formiguinha, deixar claro para as famílias que elas podem ter o seu material reciclável que iria para o lixo como alimentos para a sua casa. Então, a gente está suprindo uma necessidade e, ao mesmo tempo, está acompanhando essas famílias bem de perto. Obrigado pela pergunta. Muito obrigado também. Tiago, mais uma dúvida. Primeiro, parabéns para vocês, o trabalho de vocês é um exemplo a ser seguido. Qual a faixa de crianças que vocês trabalham? Tem algum limite de idade? Tem. Dos 6 aos 100. Na verdade, a gente tem que atender todo o público a partir dos 6 anos de idade, diretamente. Indiretamente, a gente atende essas crianças menores também, através dessas ações que realizamos. Mas dentro da instituição, a gente recebe crianças a partir dos 6 anos. Não vai com esse projeto de idosos aí, então não tem um limite de idade na realidade. Tá ok. Parabéns. Obrigado. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode falar. Enquanto não aparecem outras perguntas, eu gostaria de colocar uma coisa sobre a importância desse projeto da reciclagem, né? Que o Valério e o Tiago tinham me comentado que, por exemplo, antes desse projeto, lá no bairro no entorno, os lixos de plástico, essas coisas, ficavam indo para os canais, né? Para, sei lá, para os bueiros, entupindo tudo, poluindo. E agora, não, as pessoas estão vendo que aquilo vale dinheiro, né? Então, é uma coisa muito importante. E, por exemplo, né, tem um movimento, né, de parar a poluição do plástico, uma aliança para acabar com a poluição do plástico. Porque milhões de toneladas de plástico estão no oceano, circulando, e esses plásticos se transformam em microplásticos, em nanoplásticos, e estão entrando dentro do tecido dos peixes, e a gente comendo esses peixes, né? Então, uma maneira de parar isso é parar na fonte, ou seja, pelo menos, vamos resolver o quê? Parar de jogar plástico nos rios e nos oceanos, né? Então, muita coisa pode ser feita na área de reciclagem. Não só reciclagem, como transformar, por exemplo,
um plástico num brinquedo infantil, por exemplo, num brinquedo para criança, ou transformar uma garrafa PET numa calha coletora de água da chuva, já que a água da chuva a falta d'água nesses bairros pobres é muito comum. Nós vivemos em bairros ricos, onde a gente tem muita água e desperdiça muita água. Então, essa água que a gente desperdiça nos bairros ricos, nos bairros pobres, ela não chega, né? Então, é uma outra possibilidade, né? Fora outros tipos de reciclagem, né? Por exemplo, pode se transformar PET, né? Já tem ONGs fazendo isso, pequenas empresas, transformando garrafa PET em vassouras, tá certo? Em vassouras de varrer. E assim por diante. Além disso, a gente tem muitos alunos trabalhando com tratamento de efluentes que poderiam ajudar em relação à qualidade da água que os moradores armazenam para beber, a qualidade da água potável. Ou seja, a gente tem muito conhecimento que poderia, com pouca coisa, né, pouco esforço, resolver problemas sociais importantes. Então, esse é o desafio, não é, que a gente lança para que os alunos se interessem e possam contribuir como voluntários, ou como um trabalho como, por exemplo, um estágio, um trabalho de TCC. É isso. Então, estamos abertos para mais perguntas. Pode falar, Tiago. Só fazendo um adendo, o município de São Lourenço da Mata ele não possui aterro sanitário, muito menos coleta seletiva. Então, é um projeto piloto da instituição no município todo, tá? E Valéria até quer fazer umas observações quanto a isso. Eu vou passar a palavra para a Valéria. Eu acho assim que nós estamos encantadas com esse projeto da coleta seletiva e da reciclagem, né? É muito engraçado, Geraldo, e a vocês que estão assistindo, que nós estamos com um mês de projeto. E nós, essa semana, fizemos assim, um levantamento, uma avaliação do projeto. Nós já arrecadamos mais de 300 quilos de plástico que poderiam estar jogados na rua. As próprias pessoas da comunidade, elas já estão com dificuldade de encontrar alguma coisa pela rua. Porque ele é um projeto tão contagiante que a pessoa não só junta o seu lixo de casa, mas quando ela passa na rua, ela já fica querendo pegar aquilo que está jogado. E elas relataram isso, né? Que está difícil da gente encontrar um plástico, uma garrafa PET na rua. Então, eu acredito muito nesse projeto e que ele vai causar uma transformação assim, muito grande no município. Sem falar da que a gente está falando assim, da questão da educação ambiental e todos esses problemas que o Geraldo citou aí, né? As consequências que o lixo traz, né, para o nosso meio ambiente. Então, assim, eu queria passar para vocês isso assim, essa satisfação e essa esperança, né, que a gente está nesse projeto. Porque a gente que trabalha no social, quando a gente lança e cria um projeto assim, que a gente vê os resultados que a gente está vendo em tão pouco tempo, a gente fica muito feliz. Quando eu estou lá na instituição, que vejo as pessoas chegando, né, as famílias chegando, com carro de mão, carregado de garrafa PET, de plástico, de papelão, crianças, né? Crianças vindo, porque vem. Mesmo com questão de pandemia, a gente falar que não devia estar ali, mas sempre tem um ou outro que traz a criança. A própria criança já pegando aquela coisa da rua, né? Então, o exemplo, né? A criança já está aprendendo aquilo e levando, né? Muitas vezes ela própria leva para a sua própria família esse exemplo. Então, assim, eu estou muito feliz com o resultado desse projeto e estou vendo que ele vai ser um projeto assim inovador para São Lourenço, né? Em outros lugares não, que a gente sabe que já existe, mas aqui para São Lourenço vai ser um projeto inovador. E eu acho assim que, como o Geraldo falou, para vocês, alunos,
Vocês podem ficar bem à vontade, né? Porque, de repente, assim, no momento, a pessoa não tem nenhuma ideia, né? Do que pode e no que pode ajudar, como pode ajudar. Mas que vocês, assim, tiveram a oportunidade de saber sobre essa instituição, saber onde nós trabalhamos. Comunidade carente tem, já está dizendo, tem mil coisas necessárias nessas comunidades. A questão da água, como a gente falou, lá só chega água uma vez por semana para as famílias, né? Tem muitas outras necessidades e que vocês, com calma, talvez pensando aí, possam amadurecer. Como aquela história que eu amadureci conversando com aquelas crianças lá que estavam na rua, que eu distribuía a sopa. Eu fiquei amadurecendo, como é que eu poderia ajudar aquelas crianças? Vocês possam aí também ficarem pensando, né? Amadurecendo dentro da capacidade de vocês, né? Do conhecimento, do estudo que vocês têm, né? No que é que vocês podem ajudar a instituição e, paralelamente, a essa comunidade. De repente, no momento, ninguém tem uma ideia, mas vocês podem levar, né? Isso que nós falamos aqui hoje, que nós apresentamos para casa, e vocês podem pensar, né? Como vocês podem ser útil, né? Que eu acredito que podem ser muito úteis, né? Pelo potencial e pela capacidade de cada um de vocês para nos ajudar e ajudar essa comunidade onde nós atuamos. E nós estamos à disposição e de braços abertos, assim, para recebê-los. Que eu acho que seria, assim, muito importante que vocês fossem visitar a instituição, fossem conhecer, né? Para ver de perto, conversar conosco de perto, ter um contato. A gente não vai poder dar um abraço, porque a gente lá adora abraçar, mas por conta da pandemia, né? Vamos estar de máscara, com certeza, que a gente não está aqui porque está distanciado um do outro, mas vamos ter todas as exigências necessárias, né? Que estão recomendando no momento, mas vai ser um prazer receber. E é isso aí. Mais alguma pergunta? Eu quero comentar também, né, de que a Valéria, como ex-empresária e atualmente empreendedora social, também ela é um exemplo de empoderamento feminino. Então, as meninas, né, observem, né, a Valéria como um exemplo, né, de pessoa que vai atrás dos seus sonhos, né, assim, com muita energia e consegue atingir, alcançar os seus sonhos. Então, isso é um exemplo não só para os homens, como também para as meninas. E eu queria também ouvir Selmi, que está presente, né, que é a coordenadora do... Pois é, estou aqui, sim. Pode falar um pouquinho, Selmi, também? Claro, Zé. Oi, gente, boa tarde. Eu estava sabendo desse seu projeto, Zé Geraldo já tinha me falado, e enquanto coordenadora do PRH 28, que era o anterior, todo ano, Jean e eu, nós procurávamos fazer algum trabalho na área social com os nossos bolsistas. E agora a gente está retornando com esse programa PRH 30, e a ideia voltou, o Raiman fez uma palestra, falou nessa parte do lado social, o Zé Geraldo encampou, falou muito bem você, e agora vamos pegar essa meninada, tem que sacudir esse pessoal, tem muita coisa bonita para fazer, é até uma obrigação nossa, enquanto sociedade, olhar para quem está do nosso lado. Eu, assim, estou muito, muito feliz em ter a oportunidade do nosso PRH também fazer um seminário nesse foco. Muito interessante. Eu realmente não cheguei no início, porque eu estou com o marido, saiu hoje do hospital, e a gente conseguiu chegar em casa, mas ainda peguei a segunda parte, a apresentação do Tiago, e eu parabenizo muito você. Pode contar conosco, Valéria, para o que você precisar. Vamos ter esses meninos, né? Tem uma meninada aí muito ativa,
e eu tenho certeza que a gente pode fazer trabalhos muito interessantes com vocês. E Zé, para a iniciativa, você sempre foi uma pessoa muito preocupada, né, com o meio ambiente. Meninas, estamos empoderadas mesmo, nessa área também. Vamos em frente. Parabéns, Valéria, parabéns, Tiago, e vamos visitar vocês. E, Selmi, e também é interessante se Valéria e Tiago possam fazer outras apresentações que você também coordena a disciplina de TCC, de trabalho de conclusão de curso, né? Para que inspire os alunos. Já no próximo semestre, a gente já vai convidar os dois para fazer aquela apresentação logo no início, com sugestão de temas para serem desenvolvidos, que a gente tem muita coisa na engenharia química que pode cooperar. Certamente, Zé. Muito bem lembrado. Ótimo. Então, mais alguma pergunta, pessoal? Então, eu passo a palavra para a Valéria e depois para o Tiago, para fazer as palavras finais, dizerem as palavras finais, e depois para Jean, para concluir. Só tenho a agradecer a você, Geraldo, pela oportunidade, a Selmi, né, que foi um prazer ouvi-la e saber que também nós temos mais uma pessoa para contar. E dizer assim que foi muito interessante essa oportunidade que nós tivemos e, como ela falou, levantar essa juventude, né? Vamos empoderar essas mulheres, porque nós precisamos de mulheres empoderadas para mostrar que nós somos capazes, que nós conseguimos, que não temos que baixar a cabeça para nada, né? Que nós podemos falar de igual para igual. E é isso aí. Eu nunca tive medo de nada, eu nunca baixei a cabeça a nada, eu nunca aceitei ser tratada diferente porque sou mulher, de forma alguma. Sempre tive a minha voz ativa, sempre mostrei que eu sou capaz, nunca temia nada. E a gente não tem que temer, não é verdade? Quando eu me afastei das lojas para trabalhar no ramo de alimentos, foi por uma questão de empoderamento mesmo. Porque eu trabalhava junto com o meu esposo, mas eu me sentia muito... não era submissa, não era bem esse o termo. Mas, assim, os meus pensamentos, né, as minhas ideias não prevaleciam, né? Sempre ficava a ideia dele e a minha sempre ficava um pouco atrás. Então, eu nunca baixei a cabeça a isso. E saí, abri o meu espaço, conquistei o meu espaço, venci, e eu acho que é isso, que a mulher ela tem que ser empoderada realmente, né? Todo ser humano tem que ser empoderado, especialmente a mulher, por conta de tudo que a gente, né, sofreu e sofre por essa questão, né, cultural ao qual nós fomos submetidas e criadas, não é verdade? Então, eu agradeço a você a oportunidade, agradeço a todos que nos ouviram, né? E espero que nós possamos continuar juntos, né? Trocando essas experiências e firmando parcerias para que a gente possa fazer um trabalho melhor e mais oportunista, oferecer mais oportunidade para aquelas pessoas. Porque quanto mais pessoas se engajarem, quanto mais coisas a gente oferecer, melhor será para todos. Muito obrigada pela oportunidade e agora eu passo a palavra a Tiago. Bom, primeiramente agradecer a todas que se fizeram presentes nessa live, aos organizadores, a coordenadora Selmi, e acho que a palavra é essa, sacudir os jovens, aproveitar essa fase tão boa, essa fase de energia, para que a gente possa trocar boas energias, para que a gente possa trocar experiências e aprendizados. Um agradecimento especial a você, Geraldo, por nos dar essa oportunidade de mostrar a nossa instituição. Eu acho que é isso, a gente tem que mostrar para mais pessoas, tem que fazer com que a instituição seja mais conhecida. E, assim, eu me sinto lisonjeado, é até uma honra trabalhar com a Valéria e ver, porque o tempo dessa reunião é muito curto
para que a gente pudesse ouvir a história dela toda. É uma história de empoderamento de verdade, de uma pessoa que venceu, de uma pessoa que luta até hoje pelo que ela acredita e agora pelo social. E a gente ganhou um forte aliado no social, que é a Valéria. Agradeço a todos novamente. E é isso. Muito obrigado. E eu lembro que o Tiago conheceu a instituição como estágio de uma universidade particular, não foi, Tiago? Você estudou, né? Isso, eu sou bolsista, na verdade, da Unopar, me formei em serviço social. Como eu disse, E hoje você está trabalhando, né, na instituição, que bom. Foi aproveitado, né? Entrei como estagiário e estou aqui. Aham, tá bom, ótimo. Pronto, e agora, Jean, pode fazer o encerramento. O PH 30.1 agradece mais uma vez a presença da Valéria e do Tiago, que nos abrilhantou com esse belíssimo trabalho social. Tá? Com certeza tivemos essa honra de conhecer esse seu trabalho, os nossos alunos também, como outros convidados. E dou por encerrado esse nosso 7º web seminário. Tá? Obrigado a todos e tenhamos uma boa semana. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau.